O nome de Clay Allison permanece no folclore do Velho Oeste, como o eco de um revólver de 6 tiros atravessando um canyon, alto, perturbador e impossível de ignorar. Um veterano confederado que se tornou fazendeiro, vigilante e assassino a sangue frio, Clay Allison construiu uma reputação como um dos homens mais violentos da fronteira. Para seus apoiadores, ele era um vingador destemido que trazia justiça onde a lei era fraca. Para seus inimigos, ele não passava de um bêbado imprudente com um temperamento explosivo. Sua história está envolta em meias-verdades, encontros sangrentos e lendas que cresceram além da realidade, deixando para trás um legado tanto temido quanto mitificado. Para Pegadas da Fronteira, esta é a balada de Clay Allison, mais conhecido na tradição do Velho Oeste como o Pistoleiro. Esta é a história dele. Clay Allison nasceu nas regiões montanhosas do Tennessee. Mas não demoraria muito para que a violência, a dor e a inquietação o empurrassem para o oeste, rumo à lenda. Ele nasceu em 2 de setembro de 1841, perto de Waynesboro, Tennessee, sendo o quarto de 9 filhos de Jeremiah Scotland Allison e Mariah Ruth Brown. Seu pai, um rigoroso ministro presbiteriano que também criava gado e ovelhas para ajudar a sustentar sua grande família, estabeleceu o tom de disciplina na casa. Quando Clay tinha 5 anos, seu pai morreu, deixando um vazio na família que ninguém conseguiu preencher. Essa perda precoce o marcou. Desde cedo, ele era lembrado como alguém mal-humorado, temperamental e propenso a explosões de raiva. Embora tenha nascido com um pé torto, o defeito nunca o limitou de verdade. Ele trabalhava nas terras rochosas do Tennessee com seus irmãos, fazendo o trabalho pesado de cuidar do gado e das plantações. Esses anos lhe deram uma força magra, mas também reforçaram a amargura que cresceu após a perda de seu pai, tão jovem. Depois, vizinhos lembrariam como surtos de raiva o dominavam de repente. Como se uma parte dele estivesse sempre fervendo logo abaixo da superfície, esperando para explodir. Sua adolescência foi moldada por longos dias nos campos, explosões de raiva e uma reputação crescente de imprevisibilidade. Quando a Guerra Civil estourou, Clay tinha 20 anos e estava pronto para lutar. Em 15 de outubro de 1861, ele se alistou no Exército dos Estados Confederados, juntando-se à bateria de artilharia do capitão B.G. Jackson. Quase imediatamente, seu temperamento e volatilidade se destacaram. Relatos afirmam que ele uma vez ameaçou matar seus oficiais superiores quando eles se recusaram a perseguir soldados da União em retirada. Mas depois de apenas 3 meses, Allison foi realmente dispensado. Médicos do exército atribuíram sua instabilidade a uma antiga lesão na cabeça, afirmando que estresse causava convulsões e acessos de violência. Eles escreveram que sua condição era, abre aspas, parcialmente epiléptica e parcialmente maníaca. Essa dispensa médica poderia ter acabado com sua carreira militar. Mas Clay Allison não era do tipo que ficava fora de uma briga por muito tempo. Em setembro de 1862, ele se alistou novamente, desta vez no 9º Regimento de Cavalaria do Tennessee. Ele ficou sob o comando do general Nathan Bedford Forrest, um dos líderes mais notórios da Confederação. Conhecido como o Mago da Sela, Allison serviu como batedor e espião, funções que combinavam com sua natureza ousada. Ele prosperou no estilo de guerra rápido e irregular, pelo qual Forrest era famoso. Mas essa segunda passagem pelo exército também terminou em meio ao caos. Em 1865, quando a guerra estava chegando ao fim, Allison foi capturado e acusado de espionagem. Condenado e sentenciado à morte por fuzilamento em Gainesville, Alabama. Ele conseguiu uma fuga ousada ao matar um guarda e desaparecer na noite. Registros históricos apontam que Allison se rendeu com os homens de Forrest em 4 de maio de 1865.
Ele foi prisioneiro de guerra por pouco tempo antes de ser libertado sob palavra em 10 de maio e autorizado a voltar para casa. Mas o fim da guerra não lhe trouxe paz. Em vez disso, ele voltou para o Tennessee, amargurado, inquieto e procurando uma forma de extravasar sua raiva. Não demorou muito para que ele se envolvesse em confrontos violentos. Alguns desses encontros são cercados de mitos, mas uma história frequentemente repetida conta sobre um cabo da União do 3º Regimento de Cavalaria de Illinois que chegou à fazenda da família Allison com a intenção de tomar as terras. Claro, o confronto ficou feio. Quando o soldado supostamente quebrou um vaso da mãe de Clay, presente querido do falecido pai, Clay perdeu o controle. Ele atirou no homem com um rifle, matando-o na hora. Seja totalmente verdadeira ou em parte folclore, a história refletia a reputação que Allison carregava naqueles anos. Explosivo, violento e impiedoso quando provocado. Em 1866, o Tennessee não conseguiu mais contê-lo. Com seus irmãos Monroe, John, sua irmã Mary e o cunhado Lewis Coleman, Allison deixou a casa onde cresceu. O destino deles era a região do Rio Brazos, no Texas, uma área onde as oportunidades eram vastas, mas a violência nunca estava longe. Mesmo a caminho do oeste, Clay perdeu o controle. Em um incidente notório, ele espancou um barqueiro chamado Zachary Colbert, quase até a morte, durante uma discussão sobre taxas. Esse ato brutal o perseguiria anos depois, quando o sobrinho de Colbert buscou vingança, apenas para ser morto a tiros por Allison, em um ciclo sangrento de retaliação. Quando Clay Allison chegou ao Texas, ele já era um homem definido pela violência, moldado pela dor e desvinculado da vida de um simples filho de fazendeiro no Tennessee. A fronteira lhe daria espaço de sobra para liberar a fúria que vinha crescendo dentro dele desde a infância. E em pouco tempo, seu nome seria falado em todo o Oeste como um dos foras da lei mais perigosos e imprevisíveis de sua geração. Não demorou muito para Clay Allison deixar para trás sua antiga vida nas colinas e começar a construir uma nova identidade na fronteira do Texas. Semanas após se mudar em 1866, ele percorreu as grandes planícies e começou a trabalhar como vaqueiro, atuando como peão em fazendas pelo país do Brazos. O trabalho era brutal. Longos dias na cela, tempestades no campo aberto e noites passadas sob as estrelas. Mas isso combinava com ele. Ele aprendeu rápido, adquirindo as habilidades para laçar, marcar e conduzir o gado. Mas, tão rapidamente quanto, ele ficou conhecido por seu temperamento explosivo. Uma discussão sobre direitos de água, por exemplo, quase se transformou em um duelo até a morte. Segundo uma história, Allison e seu oponente se enfrentaram com facas Bowie ao lado de uma cova recém-cavada. A ideia era que o homem que perdesse não precisaria ser enterrado em outro lugar. A luta terminou antes que o sangue fosse derramado, mas mostrou como as disputas de Allison frequentemente escalavam para confrontos quase letais. Nesse ano, Allison cavalgou com Charles Goodnight e Oliver Loving na famosa condução de gado pela trilha Goodnight Loving. Em junho de 1866, Goodnight e Loving saíram com 18 vaqueiros e 2.000 cabeças de gado para Fort Sumner, Novo México. O exército dos Estados Unidos da América havia forçado mais de 8.000 navajos a irem para a reserva de Bosque Redondo, onde as colheitas fracassavam e faltava comida. Soldados e famílias indígenas precisavam de carne, e Goodnight e Loving pretendiam atender a essa demanda. Eles venderam bois por 8 centavos a libra, ganhando ouro suficiente para reinvestir em rebanhos maiores. Para Allison, a viagem foi mais do que um pagamento. No entanto, deu a ele um gostinho da crescente indústria do gado que moldaria seu futuro. Também o apresentou às redes mais amplas de vaqueiros e fazendeiros, cujos nomes mais tarde estariam ligados ao dele. Em 1870, Allison e vários irmãos mudaram-se para o condado de Colfax, Novo México.
No trajeto, ele levou 300 cabeças de gado como pagamento e se estabeleceu próximo ao encontro dos rios Romejo e Canadian. Lá, ele reivindicou uma área próxima ao que mais tarde se tornaria a cidade de Springer. Sua pequena propriedade mostrou-se lucrativa e, por um breve período, ele parecia pronto para se estabelecer como fazendeiro. Mas, veja, Allison nunca esteve longe de problemas. Noites passadas nos saloons de Cimarron e Elizabethtown lhe renderam a reputação não apenas de criador de gado, mas também de beberrão e de homem rápido no gatilho. Não demorou muito para que seu nome fosse associado à violência no condado de Colfax. No outono de 1870, Allison estava bebendo em um saloon de Elizabethtown, quando uma mulher útil e desesperada entrou de repente, afirmando que seu marido, Charles Kennedy, havia assassinado viajantes, incluindo o próprio filho deles. Allison rapidamente organizou um grupo de busca e foi até a cabana de Kennedy. Lá dentro, eles encontraram restos macabros, ossos queimados e corpos em decomposição, prova de que Kennedy realmente havia matado pessoas. As autoridades locais foram lentas para agir. Então, Allison e seus homens fizeram justiça com as próprias mãos. Eles arrastaram Kennedy de sua cela, enforcaram-no e, de acordo com alguns relatos, decapitaram-no. Supostamente, Allison carregou a cabeça do homem por quase 50 quilômetros até Cimarron, onde a exibiu em um poste do lado de fora do Hotel St. James. Se cada detalhe é verdadeiro ou não, a história consolidou a reputação de Allison como um justiceiro, alguém que faria justiça com as próprias mãos. Em 1871, o nome de Allison voltou a aparecer, desta vez ligado a uma tentativa de roubo de mulas em Fort Union. Segundo relatos, ele fugiu com 12 animais e, na segunda tentativa, atirou acidentalmente no próprio pé. O ferimento deixou Allison mancando permanentemente, embora isso nunca tenha diminuído seu temperamento. No mesmo ano, ele teve um acesso de fúria bêbado em Cimarron. Atirou facas em uma loja, no balconista e em um advogado chamado Melvin Mills, prendendo as roupas deles na porta sem cortá-los. Mills nunca perdoou a humilhação. Quando a Guerra do Condado de Colfax começou, ele se opôs firmemente a Clay. Allison. No início da década de 1870, Allison havia passado de peão de fazenda para um homem tanto temido quanto admirado. Enquanto muitos buscavam uma vida tranquila no Oeste, Allison fez algo bem diferente. Ficou conhecido por viver intensamente, lutar bravamente e resolver pendências com sangue. Embora essa reputação estivesse firmemente estabelecida pelo árido e difícil sudoeste americano, nem mesmo homens como Allison eram imunes aos assuntos do coração. Em 1873, ele se apaixonou por Dora McCulloch, uma jovem órfã do Missouri, que vivia sob os cuidados da família A. Jo Young. Apesar da oposição de alguns tutores, Clay e Dora fugiram para se casar. Apesar do estranhamento inicial do casamento, as tensões diminuíram com o tempo. A família jovem aceitou Clay, observando que, embora não fosse de causar problemas à toa, ele também não fugiria de uma briga se provocado. Essa era a contradição do caráter de Allison. Ele podia ser encantador e leal, mas continuava sendo um homem que enfrentava conflitos de frente com violência. Assim como quando há relâmpago, há trovão, quando há amor, também há ódio. E assim, não demorou muito para que o passado violento de Allison voltasse para assombrá-lo. No início de 1874, ele cruzou o caminho de Charles Chunk Colbert, o pistoleiro com uma reputação sangrenta própria. Colbert havia matado vários homens no Texas, Novo México e Colorado, e se comportava como alguém rápido para a violência. Mas sua rixa com Allison era pessoal. Quase 10 anos antes, Clay havia espancado Zachary Colbert, tio de Colbert e barqueiro, até deixá-lo inconsciente numa briga por pedágios. Era óbvio que a mágoa não havia sido esquecida. Em 7 de janeiro de 1874, Allison e Colbert acabaram juntos na Clifton House, uma pousada no condado de Colfax.
Curiosamente, ambos decidiram compartilhar uma refeição antes de resolver as contas. Eles até correram de cavalo até a pousada antes de sentar à mesa. Uma estranha combinação de esporte, civilidade e possível violência. Aqueles que viram os dois homens sentados lado a lado disseram depois que a conversa foi casual, até amigável, enquanto eles saboreavam o jantar. Mas ambos mantinham suas armas por perto. Colbert apoiou sua arma no colo, enquanto Allison deixou seu revólver Colt sobre a mesa, ao alcance das mãos. Com a refeição quase no fim, Colbert agiu. Ele tentou levantar sua arma debaixo da mesa, provavelmente esperando pegar Allison de surpresa. Mas o destino e o mau timing intervieram. Sua pistola ficou presa na borda da mesa, desviando o tiro. Nesse instante, Allison sacou a arma e disparou um único tiro na cabeça de Colbert a queima-roupa. Colbert morreu ali mesmo, sentado. Quando lhe perguntaram por que concordou em jantar com um homem que queria matá-lo, Allison deu uma de suas respostas mais memoráveis. Porque eu não queria mandar um homem para o inferno de estômago vazio. Colbert foi enterrado em uma cova sem identificação atrás da casa Clifton. Sua carreira violenta terminou abruptamente por uma mão mais rápida e precisa no gatilho. As consequências, porém, não cessaram simplesmente com a morte de Colbert. Um amigo próximo dele, Charles Cooper, desapareceu pouco tempo depois. Ele foi visto pela última vez em 19 de janeiro de 1874 com Allison. Boatos por todo o condado de Colfax diziam que Allison também o havia matado, seja por precaução ou para resolver lealdades remanescentes ligadas a Colbert. As autoridades chegaram a prender Allison brevemente sob suspeita de assassinato, mas nunca surgiram provas concretas para sustentar a acusação. O corpo de Cooper nunca foi encontrado, restando apenas rumores, suspeitas e a reputação cada vez mais sombria de Allison. Em meados da década de 1870, Allison já não era apenas um fazendeiro de temperamento forte. Ele virava uma lenda da fronteira, meio marido e fazendeiro, meio assassino e justiceiro. Por onde ele ia, a violência parecia segui-lo. Na década de 1870, o norte do Novo México virou um caldeirão de ganância, corrupção e justiça de fronteira. O problema se concentrava na vasta concessão de terras Maxwell, quase 2 milhões de acres de vales férteis, margens de rios e terras de madeira, originalmente concedidas pelo México em 1841 a Charles Bogian e Guadalupe Miranda. Depois de passar para as mãos de Lucian Maxwell, que mais tarde vendeu a propriedade para investidores estrangeiros, a terra se tornou um ponto de conflito para uma luta violenta entre especuladores ricos, apoiados pelo infame Círculo de Santa Fé, e os colonos, fazendeiros e mineradores que já haviam construído suas vidas naquela terra muito antes da venda. O poderoso Círculo, um grupo de advogados, políticos e empresários com influência sobre os tribunais e governadores, usou pressão legal, despejos, lobby e intimidação para tentar consolidar o controle. Mas, na fronteira, a papelada raramente era respeitada tanto quanto uma arma carregada. Foi exatamente nesse clima volátil que Clay Allison passou de pistoleiro notório a algo como um senhor da guerra local. Rumores circulavam de que ele havia se tornado o líder do movimento de resistência de Cimarron, ficando lado a lado com os colonos contra os forasteiros que reivindicavam suas terras. Na prática, isso significava que Allison e seus homens patrulhavam as ruas, restringiam movimentos e deixavam muito claro que qualquer simpatizante do grupo que permanecesse muito tempo na cidade arriscava a própria vida. Seja como protetor autoproclamado ou temido executor, o nome de Allison carregava peso e sua reputação violenta fazia dele tanto um trunfo quanto um perigo para qualquer lado que o reivindicasse.
O assassinato do pregador metodista Franklin Tolby, em setembro de 1875, desencadeou o conflito. Kinley Tolby, um pregador itinerante e voz respeitada na comunidade, apoiava abertamente os colonos em sua luta contra a Companhia de Concessão de Terras. Quando ele foi encontrado baleado pelas costas perto de Clear Creek, muitos moradores estavam convencidos de que sua morte havia sido orquestrada por homens ligados ao Círculo de Santa Fé. Para Allison, que havia crescido imerso na reverência do cinturão bíblico pelo clero, o assassinato foi uma afronta que exigia vingança. Sua campanha pessoal contra os aliados dos Grant se intensificou drasticamente após a morte de Tolby, transformando Cimarron em uma cidade dominada pelo medo e tiroteios. Em poucas semanas, a justiça pelas próprias mãos tomou conta. Um carteiro chamado Cruz Vega foi acusado de cumplicidade no assassinato. Uma multidão mascarada, que supostamente incluía Allison, arrastou Vega para fora de sua casa e o enforcou em um poste de telégrafo, levantando e abaixando seu corpo, até que ele revelasse os nomes dos cúmplices. Um desses nomes era Manuel Cardanas. Cardanas foi logo capturado, espancado e forçado a confessar que ele e Vega haviam emboscado Tolby sob ordens de associados importantes do grupo, incluindo o médico local Roberto Longwell e o advogado Melvin Mills. Embora Cardanas tenha sido brevemente levado de volta à cadeia, uma multidão enfurecida o tirou de lá novamente naquela mesma noite e o executou a sangue frio. A partir daí, a violência saiu do controle. O parente de Vega, Francisco Pancho Grigo, ele mesmo ligado ao grupo, jurou vingança contra Clay Allison. Em 1º de novembro de 1875, os dois homens se enfrentaram no salão de Lambert, o Hotel St. James. Testemunhas dizem, eles beberam juntos, brevemente, trocaram palavras tensas, e Riego tentou distrair Allison com um aceno de seu sombrero. Clay, porém, agiu mais rápido. Ele sacou seu revólver e disparou 3 tiros, matando Riego onde ele estava. Poucos lamentaram a morte de Grigo. Ele já tinha sua própria reputação sangrenta, mas o assassinato consolidou a posição de Allison como o homem mais perigoso de Cimarron. A Guerra do Condado de Colfax logo se tornou uma disputa mortal entre aliados do grupo e vigilantes colonos, com Clay Allison no centro. Autoridades locais que se opunham a ele, incluindo Longwell e Mills, cometeram o erro de declarar abertamente que ele merecia ser morto. Sabendo muito bem que Allison provavelmente atacaria primeiro, ambos fugiram de Cimarrone, escoltados pelo exército. A saída deles deixou Allison mais livre do que nunca para comandar a cidade. E seu próximo alvo foi a imprensa. Após o Cimarrone News e a imprensa publicarem artigos favoráveis ao grupo, Allison e seus homens invadiram o escritório. Em janeiro de 1876, destruíram a impressora com marretas e jogaram os restos no rio Cimarrone. Era uma mensagem clara: a oposição não seria tolerada. A falta de lei e o derramamento de sangue chamaram a atenção das autoridades superiores, e o governador, Samuel B. Jaxtel, ele mesmo um instrumento do Círculo de Santa Fé, planejou eliminar Allison. Cartas revelaram que o governador incentivou operadores do Círculo a atrair Allison para uma armadilha sob pretexto de reunião ou trégua, e matá-lo, e qualquer cidadão que resistisse. Mas todo o esquema caiu antes de começar. Quando Allison e outros sentiram o perigo e se recusaram a comparecer ao encontro marcado. Mesmo quando soldados cercaram sua casa semanas depois, Allison se rendeu silenciosamente e foi libertado em poucas horas. Sua reputação de coragem e talvez a relutância do exército em provocar mais violência pouparam sua vida. No final de 1876, no entanto, o ciclo implacável de assassinatos havia desgastado Allison. Ele e o irmão mais novo, João, saíram do Novo México por pouco tempo e foram ao Colorado, onde se envolveram em outro confronto mortal, em um salão de dança no condado de Bent, onde Clay, é claro, atirou e matou o vice-xerife Charles Faber durante uma briga caótica. Apesar das acusações de homicídio culposo, depoimentos favoráveis evitaram sua condenação novamente.
Em 1878, Clay Allison vendeu seu rancho no Novo México e se mudou para outro lugar. Assim como nos velhos tempos, a Guerra do Condado de Colfax deixou uma marca indelével na história do Novo México, com cerca de 200 vidas perdidas. Para Clay Allison, foi o auge de seu poder e notoriedade. Em Cimarron, sua palavra era lei, e sua prontidão para matar por vingança ou para afirmar domínio o tornava temido e admirado. Ainda assim, mesmo sendo um símbolo da justiça da fronteira, os ventos da lei e da ordem estavam lentamente se voltando contra homens como ele. Após anos de violência no Novo México, Clay Allison passou um curto período no Missouri e no Kansas, eventualmente encontrando trabalho como corretor de gado em Hays City. Pouco depois, seu nome surgiu em Dodge City, que rapidamente ganhava fama como capital do gado do Oeste. Nessa época, a fama de Clay Allison como homem perigoso já era conhecida, e muitos em Dodge ficaram cautelosos com sua chegada. Segundo relatos, Clay Allison entrou em conflito com o delegado Wyatt Earp, devido ao tratamento dos criadores de gado sob seu comando. Versões posteriores da história, contadas principalmente após a morte de Clay Allison, afirmavam que Wyatt Earp e Bat Masterson o confrontaram pessoalmente em um saloon, forçando Allison a recuar. Mas evidências contemporâneas mostram uma história diferente. Charlie Seringo, que testemunhou o incidente e mais tarde se tornou um detetive da Pinkerton, escreveu que não foi Wyatt Earp quem acalmou a situação, mas sim dois criadores de gado, Dick McNulty e Chuck Bisson, dono do Long Branch Saloon. Foram eles que convenceram Allison e seus homens a entregarem suas armas, encerrando o impasse antes que se tornasse sangrento. O quase duelo entre Wyatt Earp e Allison continua sendo uma daquelas histórias meio míticas do Velho Oeste, parte rumor, parte fato, que continuam a alimentar a lenda de ambos. Em 1880, Allison já morava no interior do Texas, onde ele e os irmãos registraram a marca de gado Ace no condado de Wheeler. Nesse ano, ele construiu um rancho a 12 milhas a nordeste de Moby, Texas, perto do rio Washita e do riacho Gateby. À primeira vista, Allison parecia se tornar respeitável, cuidando do gado com a família e tentando deixar o caos do Novo México para trás. Mas é claro, seus velhos hábitos frequentemente voltavam à tona. As travessuras de Allison no Texas logo se espalharam. Ele ficou lembrado por suas façanhas, como cavalgar nu pela cidade, usando só o cinturão de armas e parar nos saloons para comprar bebidas para todos. Em outra ocasião, ele supostamente obrigou o xerife local a beber com ele sob a mira de uma arma. Embora esses episódios pareçam exagerados, eles refletem o tipo de comportamento imprevisível que acompanhou Allison por toda a sua vida. Parte encenação, parte ameaça. Tudo para manter os outros atentos a não desafiá-lo. Em 1883, Allison vendeu suas propriedades no condado de Wheeler e se mudou com Dora para Pope's Wells, um marco solitário na antiga trilha Goodnight Loving, perto da fronteira Texas-Novo México. Lá, em seu antigo território, ele comprou outro rancho perto de uma travessia no rio Picos. Foi nesse ambiente mais isolado que a vida familiar de Allison finalmente criou raízes. Sua primeira filha, Patty, nasceu em 1885 em Cimarron, Novo México. E aqueles que o conheceram durante esse período disseram que ele demonstrava sinais de estar se tornando mais tranquilo. Ele parou de beber, assinou petições para criar o condado de Reeves e ganhou o respeito dos vizinhos como pecuarista. Ainda assim, traços do velho Clay Allison surgiam, como quando ele teria atacado um dentista em Wyoming após um procedimento mal feito, arrancando os próprios dentes em um acesso de raiva. Seu lado violento não terminou em tiroteio, mas sim em um acidente bizarro. Em 1º de julho de 1887, enquanto transportava suprimentos em Picos, Texas, a carroça de Allison passou por um trecho de terreno acidentado, perto do rio.
Um saco de grãos escorregou da carga, e ao tentar pegá-lo, ele perdeu o equilíbrio e caiu debaixo das rodas. Em questão de segundos, a carroça esmagou seu pescoço, matando-o instantaneamente. Um vaqueiro encontrou a carroça desgovernada e a seguiu até o corpo de Allison, que jazia sem vida na poeira. O homem, que havia sobrevivido à guerra civil, a inúmeras brigas e anos de violência na fronteira, encontrou seu fim em um acidente repentino e quase absurdo. Ele tinha 47 anos de idade. Allison foi enterrado no dia seguinte no cemitério Pico. Sua morte deixou Dora viúva com uma filha pequena. Em 7 meses, ela deu à luz o segundo filho deles, Pérola Clay. Um mês depois, o irmão de Clay, Monroe, também morreu, trazendo mais um golpe para a família enlutada. Dora se casou de novo e foi para Fort Worth, enquanto os irmãos Allison sumiram aos poucos. John Allison, o irmão mais novo de Clay, e às vezes seu parceiro em atos violentos, faleceu no Tennessee em 1898. Apenas 43 anos. Os últimos anos de Clay Allison são difíceis de definir com certeza, ficando em algum lugar entre a lenda e a realidade. Alguns vizinhos o recordavam como um ex-criador de gado, homem de família que superou uma juventude violenta. Outros não esqueciam suas loucuras de bêbado, temperamento explosivo e histórico de violência. A verdade? Bem, a verdade está em algum lugar entre esses dois extremos. Allison nunca se encaixou totalmente nos papéis dados pela mitologia da fronteira. Ele não era nem um fora da lei típico, nem um homem da lei justo. Em vez disso, ele incorporava as contradições da era da reconstrução no Oeste. Veterano confederado, justiceiro, fazendeiro, bêbado e, por vezes, terrorista doméstico ligado à Ku Klux Klan. Sua história reflete não apenas instabilidade pessoal, mas a volatilidade de uma era em que a lei e a ordem eram frágeis e em que a reputação podia ser tão mortal quanto uma bala. No fim, a vida e a morte de Clay Allison simbolizaram a linha tênue entre a história e o mito na fronteira americana. Ele deixou histórias de duelos e atitudes excêntricas, relatos que misturaram fato e ficção até se tornarem inseparáveis. Seja visto como um assassino perigoso, um exibicionista imprudente ou apenas um homem tentando, sem sucesso, encontrar a paz, Allison continua sendo uma das figuras mais inquietantes e violentas do Velho Oeste. Ao mesmo tempo maior que a vida e extremamente humano.